Olá pessoal, estamos chegando ao final do nosso curso. Esta é a nossa quarta e última aula. Espero que os nossos encontros estejam sendo proveitosos e que de alguma forma o nosso diálogo possa contribuir para a formação profissional de cada um de vocês. Nunca é demais relembrar a importância de vocês terem sempre às mãos material para fazer anotações. Dúvidas, como sempre, devem ser postadas no fórum de discussão dessa quarta semana de aula. Eu, professor Samerli, estarei lá sempre à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Em nosso último encontro, nós vimos algumas situações que envolvem a responsabilidade civil no âmbito das relações trabalhistas e estudamos alguns conceitos e órgãos relacionados à segurança e medicina do trabalho. Ocasião em que analisamos, dentre outros assuntos, as principais regras sobre equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e acerca das atividades insalubres e perigosas. A partir de agora, vamos iniciar o estudo de um tema extremamente relevante para o campo das responsabilidades, que é a análise do tema acidentes de trabalho. Vocês vão perceber que é um assunto que está intimamente relacionado com a segurança e medicina do trabalho, uma vez que tais normas têm como finalidade justamente evitar que tais acidentes ocorram, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez mais sadio ao trabalhador. Dessa forma, o que seria um acidente do trabalho? O que caracteriza um acidente como sendo do trabalho? Vamos à lousa. De acordo com Anger, acidente do trabalho é o sinistro sofrido pelo empregado decorrente da relação de emprego, causando lesão corporal ou perturbação funcional motivadora de morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. O artigo 19 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que trata dos benefícios da Previdência Social, informa que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Portanto, acidente do trabalho é um evento que causa lesão à saúde, à integridade física ou até mesmo à vida do empregado, e que ocorra durante a execução da atividade profissional, ou que com ela haja alguma relação. Assim, a caracterização de um acidente do trabalho pressupõe a existência de 3 requisitos. Primeiro, que o evento, o acidente, seja inesperado, que ocorra por acaso. Segundo, que o evento cause um dano, que será desde lesões mais simples até a morte. E que, finalmente, terceiro requisito, que exista um nexo entre o trabalho realizado e o acidente, ou seja, que o acidente decorra do labor, que decorra do trabalho. Como já analisamos, é extremamente necessário adotar medidas para evitar acidentes no âmbito das relações trabalhistas, tendo em vista que essas situações trazem consequências não apenas para o trabalhador, mas para a empresa e até mesmo para toda a sociedade. Acompanhe-me na lousa. Consequências para o trabalhador. Quais seriam? Lesão, sofrimento físico e mental, incapacidade para o trabalho, a família pode ficar desamparada, dentre outras. Consequências para a empresa: gastos com primeiros socorros e transporte do acidentado, danos às máquinas, equipamentos e matéria-prima. Desprestígio da empresa. Uma empresa que tem muitos acidentes trabalhistas não é bem vista pela sociedade. Descontentamento dos clientes pelo atraso na produção, dentre outras. E o acidente do trabalho causa ainda consequências para toda a sociedade, que terá um trabalhador ativo sem produzir. A coletividade contará com mais dependentes. Pode haver ainda a necessidade do aumento de impostos, taxas e seguros. Com relação a essas consequências, de que um acidente de trabalho gera danos para toda a sociedade, pensem no atual cenário que passa o país. Atualmente, um tema que está em ascensão é a reforma da Previdência. Jornais de circulação nacional informam que há uma crise no sistema previdenciário brasileiro. Vejam que o aumento dos acidentes de trabalho podem contribuir para essa suposta crise. Por exemplo,
O empregado que sofre um acidente de trabalho provavelmente irá receber algum auxílio previdenciário, que geralmente é o auxílio acidente. Vejam que quem irá arcar com estes custos não é o empregador, mas o órgão previdenciário a que o trabalhador está vinculado. Na iniciativa privada, esse órgão é o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E essa situação gera despesa para a União, o que acaba por contribuir para a crise. Com a crise, uma das alternativas é aumentar a alíquota das contribuições previdenciárias, o que é terrível para toda a sociedade. Com o aumento das alíquotas, o trabalhador sentirá no bolso o peso do problema. Portanto, as consequências dos acidentes de trabalho são inúmeras e por isso devemos sempre preveni-los, especialmente porque, de acordo com dados divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, o número de acidentes de trabalho vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Quanto ao acidente do trabalho, e para que não haja dúvidas, temos que analisar 3 conceitos. Vamos à lousa. O primeiro é o acidente de trajeto, e os próximos são a doença profissional e a doença do trabalho. Acidente de trajeto, como o próprio nome sugere, é aquele ocorrido no deslocamento do empregado entre a sua residência e o local de trabalho. Eu pergunto aos senhores, o acidente de trajeto é considerado um acidente do trabalho? Claro que sim. O acidente ocorrido no deslocamento do empregado entre a sua residência e o local de trabalho é considerado acidente de trabalho, independentemente do meio de transporte utilizado pelo empregado. Isso é o que nos diz o artigo 21, inciso 4º, letra D, da Lei 8.213 de 1991. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos desta lei, inciso 4º. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A linha D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Prosseguindo, doença profissional e doença do trabalho. Primeira observação, ambas são consideradas acidente de trabalho. A diferenciação e a sua caracterização como acidente do trabalho está prevista no artigo 20 da Lei 8.213 de 1991. Segunda observação, temos que saber a diferença entre tais doenças. As doenças profissionais, também denominadas ergopatias, tecnopatias ou doenças típicas, são moléstias produzidas pelo exercício de atividade profissional específica. Exemplos: pneucomoniose, que é uma doença dos pulmões proveniente da inalação habitual de partículas minerais ou metálicas, como o carvão e o alumínio. Outro exemplo, saturnismo, que é uma intoxicação crônica pelo chumbo. Mais um exemplo, hidrargismo, que é uma intoxicação por mercúrio. Por outro lado, temos as doenças do trabalho, que são aquelas que surgem em função das condições especiais do trabalho, das circunstâncias em que o trabalho é desenvolvido. Em outras palavras, são aquelas cuja origem são as condições de trabalho. Apesar da diferença, o importante é que vocês saibam que tanto as doenças profissionais quanto as doenças do trabalho são consideradas como acidente de trabalho. Pois bem, vimos até agora o que é um acidente de trabalho e que tal situação deve ser evitada, uma vez que ela gera uma série de consequências maléficas, ruins. No entanto, mesmo que o empregador tome todas as providências possíveis para evitar um acidente de trabalho, é possível que ele venha a acontecer. Nesse caso, há algumas providências administrativas que devem ser tomadas. O artigo 169 da CLT diz que é obrigação do empregador a notificação às autoridades públicas de qualquer acidente de trabalho ou doença profissional. E isso se dá por meio do Comunicado de Acidente do Trabalho, o famoso CAT. Esse comunicado deve ser feito pelo empregador até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Porém, caso haja morte do trabalhador, a comunicação à Previdência Social deverá ser imediata. É exatamente isso que dispõe o artigo 22 da Lei 8.213.
A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. O CAT é um documento pelo qual a empresa registra junto à Previdência Social a ocorrência do acidente e será utilizado como base para concessão e liberação de benefícios ao trabalhador junto ao INSS, como o auxílio-acidente, e também para o cômputo de estatísticas. E se a empresa não fizer esse comunicado? Deveria fazer, mas não o fez. Nesse caso, também estão autorizados a formalizar o CAT o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que atendeu a vítima ou ainda qualquer autoridade pública. Uma outra situação importante diz respeito à garantia de emprego daquele que gozou o auxílio-acidente. Vamos à lousa. A garantia de emprego protege o empregado contra a dispensa imotivada, sem justa causa, pelo período de 12 meses após o término do auxílio-acidente. Em outros termos, aquele que sofreu um acidente de trabalho tem direito a uma garantia de emprego, o que alguns também chamam de estabilidade provisória. Nesse caso, o empregado não poderá ser despedido sem justa causa pelo período de 12 meses, a contar do fim do auxílio-doença acidentário. Observem que a garantia apenas se dá quando a dispensa é sem justa causa e motivada. Logo, havendo justa causa, nos termos da legislação trabalhista, o empregado pode ter seu contrato de trabalho rescindido normalmente. Vamos à lousa. Por fim, ainda quanto ao tema acidente de trabalho, deve-se destacar o direito de regresso da Previdência Social. Quanto a esse tema, acompanhe comigo a seguinte linha de raciocínio. A Previdência Social detém o monopólio do Seguro de Assistência Social, o SAT, sendo também responsável pela concessão dos benefícios previdenciários. Ou seja, é a Previdência Social quem concede a compensação financeira às vítimas, nos casos de seguro, e os benefícios previdenciários, como o auxílio-acidente, o auxílio-doença e as pensões. Partindo dessa premissa, o Decreto Federal 3048, de 1999, prevê o direito de regresso da Previdência Social contra os responsáveis, nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva. O direito de regresso é uma ação judicial em que a Previdência Social cobra o ressarcimento do valor despendido nos benefícios destinados a amparar o trabalhador que sofreu algum dano em decorrência de acidente de trabalho, e desde que tenha havido negligência da empresa no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalhador. Em outras palavras, simplificando, se o acidente de trabalho ocorreu por culpa da empresa, a Previdência Social poderá ajuizar uma ação contra esta empresa, requerendo o valor que a Previdência gastou com a concessão do benefício à vítima. Exemplo: imaginem que Bento possui uma construtora. Durante uma obra, um de seus empregados sofre um acidente de trabalho, em razão da inexistência de equipamento de proteção individual, que deveria ter sido fornecido pela construtora. Nesse caso, formalizada a comunicação de acidente de trabalho, CAT, é bem provável que o empregado irá requerer, junto à Previdência Social, o auxílio-acidente. Nessa situação, a Previdência poderá cobrar de Bento o valor gasto com o auxílio, uma vez que tal acidente ocorreu por negligência da construtora de Bento. Com isso, encerramos o assunto acidente de trabalho. A partir de agora, veremos duas situações bem interessantes e que, infelizmente, estão presentes num grande número de relações de trabalho. Estamos falando do assédio sexual no trabalho e do assédio moral no trabalho. Venham comigo à lousa. O assédio sexual é considerado crime pelo ordenamento jurídico brasileiro e está prescrito no artigo 216-A do Código Penal nos seguintes termos: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Portanto, a figura do assédio sexual caracteriza-se por um constrangimento advindo do chefe, do superior hierárquico, que solicita alguma vantagem ou favorecimento sexual no ambiente do trabalho. O superior hierárquico aproveita-se dessa sua posição privilegiada para tentar obter favores sexuais do seu subordinado. Essa caracterização pressupõe constrangimento, isto é, o subordinado não deseja a abordagem. Caso o subordinado concorde, por livre e espontânea vontade, a prática de qualquer ato sexual, não haverá constrangimento, é claro. Logo, não há assédio. Percebam que o assédio sexual sujeita o agressor a uma responsabilização criminal, prevendo a pena de detenção que pode variar de 1 a 2 anos. Além disso, é possível que a conduta, caracterizada como assédio sexual, venha trazer danos psicológicos à vítima, o que oportuniza a responsabilização civil do agressor, o qual pode ser processado por indenização por danos morais. Exemplos: pedidos de favores sexuais pelo superior hierárquico com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação. Ameaças ou atitudes concretas de represália no caso de recusa, como a perda do emprego ou de benefícios. Frases ofensivas ou de duplo sentido. Elogios atrevidos. Convites insistentes para almoços e jantares. Insinuações sexuais inconvenientes e ofensivas. Solicitação de relações íntimas mediante a promessa de recompensas, dentre várias outras situações que também caracterizam o assédio sexual. Acabamos de ver o assédio sexual. No entanto, existem outras formas de assédio no ambiente do trabalho que, embora não tenha finalidade libidinosa sexual, constrange o empregado, causando-lhe danos de índole psicológica. Estamos falando do assédio moral no ambiente do trabalho. Lousa. Assédio moral, de acordo com a Lei Ordinária 13.288, de 2002, do município de São Paulo, é todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício do funcionário. O assédio moral é assunto relativamente novo, ainda pouco regulamentado pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas que, infelizmente, é um tema que está em alta, sobretudo por estar presente em grande parte das relações trabalhistas, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. A caracterização desse tipo de assédio fica mais clara quando trazemos algumas situações típicas. Vejamos alguns exemplos de assédio moral. Primeira, marcar tarefas com prazos impossíveis. É a situação em que o empregador direciona uma tarefa longa ao empregado, sendo que faltam apenas 5 minutos para o encerramento de sua jornada de trabalho. Segunda, criticar com persistência. Situações em que o superior hierárquico começa a caçoar do empregado, de maneira habitual. Vejam que a intenção é a de denegrir, humilhar o trabalhador. Próximo exemplo. Ignorar um funcionário somente se dirigindo a ele através de terceiros. É o caso em que o chefe está ao lado do funcionário, mas pede para outro funcionário se reportar a ele. Mais um exemplo. Exposição ao ridículo. Como impor a utilização de fantasias, sem que isso guarde relação com a sua função. Imagine a situação em que o superior hierárquico é cruzeirense e impõe ao seu empregado, que é atleticano, a obrigação de ir trabalhar com camisas da cor azul. Outra situação seria a inclusão do empregado no rol dos empregados de menor produtividade. Críticas em público, ameaças, divulgação de doenças e problemas pessoais, dentre outros exemplos. Vamos ver uma situação verídica acerca do dano moral. Em 2008, a Justiça do Trabalho condenou uma determinada instituição bancária em danos morais no valor de R$5.000, por entregar ao trabalhador, em público, diante de seus colegas de trabalho, uma lanterna,
como prêmio por não ter conseguido atingir as metas e ter ficado em último lugar. Ora, percebam que essa conduta ridiculariza o trabalhador, por isso houve a condenação. Por fim, como vimos, o assédio moral deve ser evitado, em razão de trazer graves consequências psicológicas ao trabalhador. No entanto, caso ele ocorra, a forma de reparar esse dano psicológico é por meio da indenização por danos morais, conforme critérios já analisados por nós em aulas anteriores. Até o momento, analisamos especificamente assuntos relacionados à responsabilidade civil e fizemos apenas alguns comentários quanto à responsabilidade criminal. A partir de agora, falaremos de maneira pormenorizada sobre a responsabilidade no âmbito criminal, destacando alguns crimes e uma contravenção penal. De acordo com Garcia, o direito penal ou criminal é um conjunto de normas jurídicas que o Estado estabelece para combater as infrações penais, consistentes em crimes ou delitos e contravenções, disciplinando a aplicação, assim, das penas e das medidas de segurança. Em outras palavras, o direito penal é um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define seus agentes e fixa as sanções, as penas a serem aplicadas. Assim, responsabilizar criminalmente consiste na sujeição do autor a uma pena, como consequência da prática de uma infração penal, que deve estar previamente definida pela lei. Observem que a responsabilização criminal possui penas mais severas, que vão desde a aplicação de multas a penas privativas de liberdade, ou seja, prisão. Dessa forma, enquanto a responsabilidade civil preocupa-se com a reparação do dano, a responsabilidade criminal busca a contenção do crime. Os crimes, por sua vez, são condutas consideradas pelo legislador como potencialmente lesivas, condutas essas que, caso sejam transgredidas, merecem uma penalidade mais severa, merecem uma sanção penal. Nesse contexto, as infrações penais estão previamente delimitadas na legislação penal. Isto é, todas as condutas consideradas como infração penal estão assim determinadas numa lei penal. Essa mesma lei, que define as condutas criminosas, também estabelece a respectiva pena, caso essa conduta seja realizada. Por exemplo, estudamos há pouco que o assédio sexual é crime e sujeita o autor a uma pena de detenção de 1 a 2 anos. Ora, o assédio sexual somente é crime porque há uma lei anterior definindo-o como tal. No caso, o artigo 216-A do Código Penal informa que tal modalidade de assédio sujeita o infrator a uma responsabilidade criminal. Quando falamos em responsabilidade criminal, não podemos deixar de citar aquilo que chamamos de princípio da legalidade. Acompanhem-me na lousa. De acordo com o artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade é representado pela seguinte expressão: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Percebam que esse princípio da legalidade representa uma garantia ao cidadão. Ora, se a conduta definida como crime pode sujeitar a pessoa a uma pena mais severa, como a prisão, é necessário que tais condutas estejam previamente definidas na lei penal como crime. Estando previamente definidas, com as suas respectivas sanções, o cidadão tem como antecipar a sua conduta, determinando-a no sentido de infringir ou não a lei penal. Sabendo quais condutas são consideradas infrações penais, as pessoas têm a possibilidade de escolher entre praticar uma conduta criminosa ou não. Lembrem-se que, em momento anterior, estudamos que há uma presunção de que todas as pessoas conhecem as leis. Quando falamos em princípio da obrigatoriedade, vimos que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento. Portanto, apesar da garantia da legalidade, que impõe que as infrações penais estejam previamente definidas em lei, temos que nos preocupar em estudar essa lei penal, para que saibamos quais condutas são consideradas infração penal. Pois o desconhecimento da lei não é causa para se eximir de uma responsabilidade, seja ela civil ou criminal. Pois bem,
Feita essa pequena análise, destacaremos 4 infrações penais específicas, sendo uma contravenção penal e 3 crimes. Vocês devem ter observado que, quando falamos em responsabilidade criminal, ora nos referimos à infração penal, ora nos referimos a crimes e ora nos referimos à contravenção penal. É necessário que vocês saibam que infração penal é gênero, sendo que crime e contravenção penal são espécies. Em outras palavras, crime e contravenção penal são espécies do gênero infração penal. Logo, quando falamos em infração penal, estamos nos referindo a toda conduta que contraria a lei penal, que pode ser um crime ou mesmo uma contravenção. Partindo dessa premissa, temos que diferenciar crime de contravenção penal. E aqui não há grandes problemas. Na contravenção penal, a pena é mais leve, é mais branda. A pessoa que pratica uma contravenção penal é punida por prisão simples, que é aquela cumprida sem rigor penitenciário, em regime aberto ou semiaberto, jamais se admitindo o cumprimento da pena em regime fechado. Ou punida ainda com multa. Aplica-se uma ou outra ou ambas, a depender do caso. Já o crime é uma infração penal mais grave, punida com pena de reclusão ou de detenção, aplicada de forma isolada, alternativa ou cumulativa com uma multa. Assim, a diferença entre crime e contravenção penal é puramente axiológica. Os fatos mais graves são rotulados pelo legislador de crimes, enquanto os menos graves são considerados contravenção penal. Tanto é assim que diversos autores denominam as contravenções penais como crime anão, crime vagabundo. Essa diferença é apenas para vocês entenderem a forma como as infrações penais foram tratadas pelos autores do nosso material didático. É por isso que eles trataram a contravenção penal separada da análise dos 3 crimes que vamos estudar. Pois bem, o livro didático traz como exemplo de contravenção penal o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 8.212 de 1991. Vejamos a sua redação na lousa eletrônica. Constitui infração penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Vejam que essa é uma situação de responsabilidade criminal, relacionada à segurança e medicina do trabalho, que sujeita a empresa ao pagamento de multa, sempre que deixar de cumprir as normas de segurança do trabalho. A título de exemplo, a empresa que deixar de fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual, o EPI, incorrerá nessa infração penal, que é uma contravenção. Lembrem-se que estamos falando de responsabilidade criminal. Nada impede que essa mesma conduta de deixar de cumprir tais normas de segurança gere também uma responsabilização no âmbito civil. Só que nesse caso, devem estar presentes os requisitos da responsabilidade civil, já estudados por nós em momentos anteriores. Prosseguindo, conforme eu já disse, nós traremos, em conformidade com o material de apoio, 3 exemplos de crimes, os quais podem estar presentes quando o assunto é segurança do trabalho. O primeiro desses crimes que nós vamos nos preocupar é o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Não é o nosso objeto, nesse momento, esgotar o estudo do crime de lesão corporal. Isso não seria possível diante do tempo que nós temos. No entanto, vamos apenas traçar algumas observações. Vamos novamente à lousa. Artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal é considerada de natureza grave quando, parágrafo 1º, resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração de parto. Nesses casos, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. A lesão ainda será grave se resultar. Inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. E inciso 5, aborto. Nessas situações, a pena também será de reclusão, mas de 2 a 8 anos.
O crime de lesão corporal admite que ele seja punido na modalidade culposa, ou seja, mesmo que o agente não tenha a intenção de ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém, poderá haver a responsabilização, desde que a pessoa tenha agido com culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Nesse ponto, é interessante que vocês voltem ao material de apoio para relembrar o conceito de culpa. Exemplo: imagine que um técnico em segurança do trabalho, por descuido, negligência, deixe de fiscalizar o uso de um equipamento de proteção individual e, em razão da não utilização do EPI, haja um acidente com o trabalhador, causando-lhe algum problema de saúde. Nesse caso, o agente será responsabilizado por lesão corporal, mas na modalidade culposa, uma vez que não agiu com dolo, mas teve culpa. Vamos ao parágrafo 6º do artigo 129, na lousa. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Nessa situação, observem que a pena é mais suave. Quando a pessoa causa lesão corporal a título de culpa, sem intenção, ou que não tenha assumido o risco do resultado, a reprovabilidade da conduta é bem menor e o legislador entendeu que a pena deveria ser bem mais branda, suave. O próximo crime que iremos analisar é o crime de perigo, que é aquele que causa perigo à vida ou à saúde de outra pessoa. Está previsto no artigo 132 do Código Penal. Vamos a ele. Artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Assim, aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de outra pessoa será criminalmente responsabilizado com base no artigo que acabamos de ler. Observem que não existe a necessidade de um efetivo dano. O simples fato de expor a perigo já caracteriza o crime, possibilitando a responsabilização. Exemplo: dirigentes de uma empresa que permitem o trabalho com produtos químicos altamente prejudiciais à saúde e em precárias condições de segurança. A falta de segurança para o trabalho com tais produtos já caracteriza o crime de perigo analisado. O parágrafo único traz uma causa de aumento de pena, ou seja, nos casos quando a exposição ao perigo ou à saúde de outra pessoa decorrer de transporte de pessoas para a prestação de serviços em qualquer estabelecimento, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3. Vejam que, nas situações de responsabilização criminal, o legislador estabelece uma pena mínima e uma pena máxima. Será o juiz que, de acordo com as circunstâncias do caso e com base em certos parâmetros legais, irá fixar a pena dentro dos limites estabelecidos. O juiz, ao fixar a pena, irá analisar, por exemplo, se o réu é reincidente e se tem maus antecedentes. O próximo e último crime que iremos analisar é o crime de homicídio culposo. Relembrando, a conduta do agente é movida por um elemento subjetivo, interno. A pessoa age com dolo ou culpa. Haverá dolo, como vimos, quando a pessoa tiver a intenção de praticar algo, que é o dolo direto, ou ainda quando assumir o risco de produzir o resultado, que é o dolo eventual. A culpa, por sua vez, tem como característica a previsibilidade. O sujeito age com culpa quando, mesmo não querendo o resultado ou não assumindo o risco de produzi-lo, podia prevê-lo e assim evitá-lo. São espécies de culpa a negligência, a imprudência e a imperícia, conforme analisamos. Em regra, os crimes previstos na legislação penal somente são punidos se forem cometidos com dolo. No entanto, quando a própria legislação expressamente permitir, poderá haver a responsabilização na modalidade culposa. Assim, se o crime não falar nada acerca da punição por culpa, ele somente será punido por via de dolo. No caso do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, é permitida a responsabilização por meio da culpa. Em consonância com o material de apoio,
vamos analisar apenas algumas questões do crime de homicídio. Acompanhe-me na lousa. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção, de 1 a 3 anos. O caput do artigo 121 do Código Penal traz o crime de homicídio, na sua variação simples. Ele prevê uma punição de 6 a 20 anos para quem matar alguém. Já o parágrafo 3º desse artigo 121 permite a responsabilização do homicídio por culpa. Assim, aquele que, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte de alguém, será criminalmente responsabilizado e estará sujeito à pena de 1 a 3 anos. Como eu já disse, percebam que os crimes punidos por meio da culpa possuem penas bem mais leves. Isso ocorre porque a reprovabilidade da conduta é bem menor. Nesse caso, a pessoa não assumiu o risco de produzir o resultado morte, muito menos quis que ela acontecesse. Ocorre que a pessoa não tomou os cuidados necessários para evitar a morte de outra pessoa. Agiu com descuido, por exemplo. Por isso, merecem punição diferenciada. Devemos analisar ainda outras duas nuances com relação ao crime de homicídio culposo, previstas no parágrafo 4º e 5º do artigo 121. Lousa. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Vejam a importância desse parágrafo 4º para os profissionais que atuam com a segurança e medicina do trabalho. Trata-se de causa de aumento de pena para o homicídio culposo, sempre que o resultado morte ocorrer em virtude do profissional não observar as regras técnicas da sua profissão. Exemplo: técnico em segurança do trabalho que não informar ao empregador acerca da necessidade de um equipamento de proteção individual, sendo que a falta de tal equipamento acaba gerando a morte do trabalhador. Nessa situação, aquela pena de 1 a 3 anos, prevista no parágrafo 3º, será aumentada de 1/3. Prosseguindo, ainda com relação ao homicídio culposo, há outra previsão que merece destaque, apesar dela não ter sido prevista no livro didático da disciplina. Estamos falando do parágrafo 5º do artigo 121. Acompanhe-me na lousa. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Essa é uma hipótese daquilo que chamamos de perdão judicial. Sendo um homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena, desde que as consequências do evento morte atinjam de maneira grave a pessoa que a provocou. Exemplo recorrente, que sempre aparece nos telejornais, é a situação do pai que esquece o filho recém-nascido no banco de trás do carro e o filho vem a falecer. Ora, o pai, nesses casos, dá causa à morte do filho. Vejam que ele age com culpa, com descuido, com negligência. Se o pai tivesse tomado todas as precauções necessárias, poderia ter evitado a morte. Nesses casos, apesar da caracterização do homicídio, o juiz pode deixar de aplicar a pena, sob o fundamento de que a dor que esse pai sentirá já é pena o suficiente, sendo desnecessária uma sanção penal. Esse foi o terceiro e último crime que analisamos. Para encerrar, não podemos deixar de destacar a existência da responsabilidade social das empresas. As sociedades empresariais, de um modo geral, têm como principal objetivo a obtenção de lucro. Normalmente, 2 ou mais pessoas se unem para formar uma pessoa jurídica, tendo como finalidade primeira obter lucro. Ocorre que esse não pode ser o único objetivo empresarial, pois, se por um lado a legislação garante o direito à propriedade privada, o direito a alcançar lucros, por outro, determina-se que a empresa deve cumprir a sua função social, ou seja, deve se preocupar com o bem comum, com os impactos negativos de sua atividade. A ideia de função social está associada à noção de desenvolvimento sustentável, de modo que as sociedades empresariais não podem ignorar aspectos como esgotamento dos recursos naturais, exploração indiscriminada de mão de obra, inclusive o desrespeito às normas de segurança e medicina do trabalho, a proteção ao meio ambiente.
o Instituto Ethos prevê 7 diretrizes da responsabilidade social empresarial. Observem comigo na lousa. Adotar valores e trabalhar com transparência. Valorizar empregados e colaboradores. Fazer sempre mais pelo meio ambiente. Envolver parceiros e fornecedores. Proteger clientes e consumidores. Promover a sua comunidade e comprometer-se com o bem comum. Observem, portanto, que essa busca do bem comum, de preocupação com os impactos negativos da sociedade empresarial, deve fazer parte do dia a dia daqueles que trabalham com a segurança e medicina do trabalho. Pois bem, infelizmente chegamos ao final da nossa 4ª aula e com isso ao final das nossas videoaulas. Eu agradeço a todos pela atenção, aguardo vocês no ambiente virtual de aprendizagem e fiquem com Deus.